Einstein e Kardec, a conexão entre a ciência e a fé. Do autor. Albert Einstein nasceu em Ulm, U-L-M, pequena cidade ao sul da Alemanha, em 14 de março de 1879, 10 anos após o desencarne de Allan Kardec. Desencarnou em 18 de abril de 1955, no dia em que comemoramos 98 anos do lançamento de O Livro dos Espíritos. Segundo os historiadores, quando criança sofreu muito com as constantes mudanças de cidade e com as falências das empresas do seu pai. Enfrentou o autoritarismo da escola alemã e os preconceitos raciais tão intensos naquela época. Para a matemática e as ciências naturais, ele era mais do que bem dotado, possuidor de grande intuição e habilidade lógica. Porém, para as disciplinas que exigiam capacidade de memória, era um fracasso. Seus familiares acreditavam até que ele possuía algum tipo de dislexia. Provavelmente, essa dislexia foi providencial, pois se um espírito dotado da evolução espiritual de Albert Einstein dispusesse de um cérebro sem nenhum impedimento, poderia resgatar lembranças de sua vida passada, as quais, provavelmente, atrapalhariam a sua missão no campo da ciência, pois reacenderia de uma forma muito mais intensa a sua paixão pelo transcendente, com o qual, certamente, esteve envolvido toda uma vida no passado. Essa deficiência na capacidade de memorização foi superada pela intuição, a qual possuía bastante desenvolvida. Um espírito dessa envergadura geralmente renasce em lugares cuja cultura e costumes contribuam para que não haja uma associação com a cultura e com os cenários da vida pregressa, ficando assim livre de influências que acentuariam suas tendências, as quais poderiam levá-lo a se envolver com as mesmas questões a que se dedicou no passado. Prêmio Nobel de Física em 1921, fugindo da Alemanha nazista, chega aos Estados Unidos em 17 de outubro de 1933, época em que se interessa por 3 temas: teoria da relatividade geral, teoria do campo unificado e fundamentos da mecânica quântica. Ellen White e Peter Daniels, autores do livro O FBI e Albert Einstein, publicado em 2002, baseado em um dossiê secreto do FBI, revela uma campanha de 22 anos de espionagem e calúnias do FBI contra Albert Einstein. Segundo esse dossiê, sua vida esteve constantemente sob vigilância do FBI, que não queria que o mesmo viesse conquistar popularidade entre os norte-americanos, pois suas ideias pacifistas, antirraciais e humanistas não se enquadravam à política adotada pelo governo americano. O esforço para denegrir a imagem do sábio cientista foi muito acirrado. O fracasso do seu primeiro casamento contribuiu para que lhe atribuíssem atos e afirmações que não condiziam com a sua conduta e o seu caráter. Temos de considerar que na história dos grandes homens sempre surgiram boatos construídos nos celeiros da inveja e da vaidade humana, prática comum aos adversários do sucesso alheio. Também é muito comum a construção do mito por parte dos apaixonados. Todavia, biógrafos como Abraham Weiss, que privou da sua amizade, Gerald Houghton, Jürgen Henn, Robert Schumann e Fid Frank constituem fontes fidedignas a partir das quais podemos repor a verdade histórica. Seu envolvimento com a bomba nuclear foi uma das maiores controvérsias geradas pela imprensa para denegrir a imagem desse maravilhoso homem de ciência. Sua participação na construção da bomba nuclear se iguala à dos filósofos da antiguidade que falavam da existência do átomo e também se iguala à dos cientistas do início do século XIX que estabeleceram as leis do eletromagnetismo fundamentais para o estudo das interações nucleares. Neste livro, montado sobre pesquisas e comparações, o leitor descobrirá a importância do trabalho realizado por Einstein e Kardec, 2 homens notáveis que foram animados pelo mesmo espírito em épocas diferentes, almejando o mesmo objetivo: contribuir para desenvolver nos corações humanos uma religiosidade genuína, fundamentada em um conhecimento científico mais amplo e mais profundo da natureza humana. Futuro que os homens de má vontade poderão retardar, mas jamais poderão impedir de se realizar em benefício de toda a humanidade. Nelson Moraes. O amigo dos sábios. Apesar do homem continuar desdenhando dos valores do coração e da fé, Deus o tem ajudado, mandando constantemente para a terra os homens de ciência para proporcionar-lhes maior reconforto e aliviar seus sofrimentos.
Muitos desses valorosos homens de ciência lutaram e continuam lutando em seus laboratórios e gabinetes para acabar com os males que afligem e desequilibram a sociedade humana. É inegável e surpreendente o incomensurável potencial tecnológico e científico desenvolvido por essas mentes brilhantes. No alvorecer deste milênio, o homem consegue realizar feitos que antes acreditávamos que só Deus poderia realizar. Mas, com todo esse avanço da inteligência, o que será que ainda não conseguiu acabar com a miséria, a criminalidade, as doenças e todos os desequilíbrios sociais que lhe roubam a paz e a tranquilidade? Não é necessário ser um sábio para enxergar o que está acontecendo. Até hoje não conseguiram porque os problemas e os sofrimentos que envolvem a sociedade humana jamais serão resolvidos apenas com decretos políticos, com antídotos, vacinas ou com tecnologias. Isso porque a causa das aflições humanas estão implícitas nas questões da moral, dos sentimentos e das paixões humanas. Você tem razão. O homem, antes de tudo, precisa conhecer a si mesmo. Quem disse isso? Fui eu. Quem é você? Sou o amigo dos sábios. Por ser amigo dos sábios, presumo que também seja um? Não. Ninguém evolui por osmose. Temos que construir a sabedoria em nós mesmos. Mas enquanto não a possuímos, podemos recorrer dos sábios nos momentos de maior necessidade. Por que está aqui? Quero colaborar com você na composição deste livro. O tema me atraiu e terei imenso prazer em oferecer meus préstimos. Por que o tema o atraiu? Tenho pesquisado muito sobre as dificuldades e necessidades humanas e concordo com você quando revela a causa dos sofrimentos que envolvem a humanidade. Você não acha que, diante da ausência de uma expansão maior de fraternidade e de amor na Terra, Deus perdeu a esperança no homem? Essa dúvida é antiga. Indagado sobre essa questão, Tagore sabiamente afirmou, abre aspas, cada criança, ao nascer, nos traz a mensagem de que Deus ainda não perdeu a esperança nos homens. Fecha aspas. Se Deus não perdeu a esperança nos homens, por que permite a proliferação do mal, minando as estruturas morais da sociedade humana? A presença do mal na Terra não significa que Deus perdeu o controle sobre a criação. As sábias leis que orientam e controlam os mecanismos da evolução humana estabelecem recursos surpreendentes para conduzi-la ao seu elevado destino, manifestando-se através das circunstâncias criadas pelo próprio homem. Por isso, afirmou Santo Agostinho, abre aspas, Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir nas suas obras se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal. Fecha aspas. Ouvir as palavras de um sábio é como beber o néctar de uma flor. A embriaguez que provoca leva-nos aos páramos da divindade e nos sentimos deuses por alguns instantes. Santo Agostinho está certo. Abre aspas. Do couro sai a correia. Fecha aspas. Diz o velho adágio popular. Enquanto o homem não souber identificar o que realmente é o bem e o que é o mal, viverá algemado pela dor e pelo sofrimento. As respostas que precisamos para compreender os problemas que nos afligem residem nos refolhos da alma. Nos intervalos entre uma e outra atividade, costumo deitar-me estirado sobre o tapete majestoso da natureza que cobre as planícies etéreas e de lá passo a contemplar a imensidão cósmica. A noite se transforma em magnífica tela exibindo a arquitetura divina, onde observo os viajantes da eternidade rasgando os céus e deixando um rastro prateado que permanece por alguns instantes quebrando a sensação de infinito. Nessas horas em que me entrego aos eflúvios emanados pela natureza, mergulho em meditações profundas e uma força irresistível me conduz diante da magnífica estrutura do velho Pártenon. Extasiado, contemplo as linhas arquitetônicas obedientes ao estilo dórico, cuja suavidade combina com a serenidade e a sabedoria atribuídas à deusa Atena. Meu coração palpita e as lembranças fundem o passado com o presente e a melancolia se apodera das fibras mais íntimas do meu coração. Meus olhos não contemplam ruínas, tudo está intacto. Os desenhos em alto relevo das métopas parecem vivos, representando a luta dos deuses contra os monstros mitológicos. Vejo-me diante de um santuário de consistência etérea que conserva, distante da voragem do deus Cronos, o valioso patrimônio histórico da humanidade terrestre.
As lembranças fragmentadas de velhos companheiros me fazem sentir como se fosse uma ave de arribação que não conseguiu levantar voo e acompanhar o bando, deixando de migrar para regiões mais avançadas, onde o verão é aquecido pelo sol da sabedoria. Tomado de uma estranha nostalgia, retorno à relva e acaricio as pétalas macias das flores que se fizeram companheiras da minha solidão momentânea. Com as energias redobradas e um forte anseio de progresso, redireciono meu pensamento em torno da minha caminhada nos cenários terrenos através dos milênios. Fiz parte de uma pleiade de espíritos que, até os meados do século passado, navegavam nos mares da existência terrena à semelhança de turistas em busca de prazeres e paisagens encantadoras. Durante longo período, singramos os oceanos das ilusões renovadas a cada passo do progresso. Dominando os ventos que sopravam favoráveis e embriagados pelo canto das sereias, seguíamos mar adentro, orientados pela bússola das paixões e dos desejos inferiores. Com tristeza que vejo as grandes frotas humanas enfileiradas sob o comando do eu, seguindo as mesmas coordenadas até os dias atuais. Cegas pelo egoísmo e indiferentes ao sinal de perigo disparado em suas consciências, navegaram através dos séculos sem perceber que a estibordo e a bombordo das suas embarcações seguiam pequenos barcos tripulados pela fome e pela miséria que, à semelhança de gaivotas, esperavam as migalhas serem lançadas ao mar para correr e apanhá-las. Mantendo a indignação como leme e a revolta como bússola, essas sombrias embarcações seguiam as frotas da indiferença. Porém, cansadas de esperar por essas escassas migalhas, acabaram se transformando em terríveis piratas, passando a saquear as embarcações dos felizes turistas, estabelecendo um clima de intranquilidade e de insegurança em torno da esquadra mundial. Ao alvorecer deste milênio, começaram a soprar os ventos fortes de uma nova realidade que se aproxima, agitando os mares da existência humana. As ondas turbulentas empurram os navegantes distraídos na direção de uma região nos oceanos dos séculos, onde começam a surgir os recifes de corais alimentados pelo lixo remanescente das suas extravagâncias e dos seus abusos, colocando em risco os que ainda navegam indiferentes às coordenadas corretas para uma navegação segura. Ameaçado pelas circunstâncias que criou, o homem agora parece navegar à semelhança de Jazão em busca do velocino de ouro encantado para livrá-lo do perigo que ameaça sua paz e a sua segurança. Sonha dispor de uma Medeia para conduzi-lo por entre os pontiagudos recifes e corais. Mas, diferente da mitologia, está só em sua viagem. Entretanto, nessa aparente solidão, acabará encontrando algo mais precioso do que o velocino. Encontrar-se-á consigo mesmo. Daí então, liberto do olhar da medusa da ignorância, que o petrifica diante das dificuldades que agora o assusta, descobrirá quem são realmente os monstros que destroem a sua felicidade. Longe de se assemelhar aos séculos das ilusões, o instante em que vivemos cobra-lhe agora as qualidades de Atena. Ao vasculhar os refolhos da alma, após o salutar encontro consigo mesmo, será preciso se revestir de muita renúncia e sabedoria, pois não terá a ajuda dos tesouros terrenos que acumulou e nem tampouco a dos deuses exteriores que cultivou durante a longa viagem nos mares da ilusão e da indiferença. Para passar incólume pelos oceanos ameaçadores, terá de ancorar o barco de sua existência no porto seguro do conhecimento espiritual e carregar o convés e os porões da alma com os suprimentos da fé e da esperança. Depois de abastecido, deverá então içar as velas da compreensão no mastro principal da sua consciência e navegar mar adentro até a ilha do Eu, onde, à semelhança de Ulisses, terá de derrotar o gigante ciclope chamado egoísmo. A partir daí, após viver essa odisseia, passará então a navegar nos oceanos infindáveis da razão e do conhecimento, avançando em direção a uma nova realidade onde todos deverão se consagrar heróis ao vencerem a si mesmos. Aqueles que conseguirem atravessar a zona de perigo irão tomar o Olimpo e se tornarão os deuses da fraternidade, da bondade e do amor. Serão esses maravilhosos heróis que farão surgir um novo tempo e uma nova terra. Você me emocionou com essa exposição poética da realidade humana. Então me diga, como ajudar o homem a passar incólume pelos recifes de corais? Poucos passarão.
Só uma minoria alcançará o oceano de novos séculos, onde deverão construir uma nova realidade. Então, marchamos para uma catástrofe? Estudando o comportamento humano e observando que o homem a cada dia se distancia dos valores morais que deveriam nortear a evolução e o aprimoramento das sociedades, Albert Einstein afirmou, abre aspas, só a evolução moral poderá impedir uma catástrofe a nível planetário. Se eu soubesse o que aconteceria aos meus trabalhos, teria me tornado um reparador de relógios. Fecha aspas. O homem assumiu um comportamento contraditório à sua felicidade. Desenvolveu um cérebro de ouro, mas consolidou um coração de madeira infestado de cupins. Gostei dessa definição. Certamente, os cupins, nessa alegoria, são as paixões e os sentimentos infelizes cultivados pelo homem. Mas, como poderíamos ajudá-lo a libertar seu coração dos tão famigerados cupins? Só as habilidades de um exímio carpinteiro sabe como tratar a madeira para evitar que seja corroída pelos cupins. Você agora ironizou. Eu acredito que falta para o homem uma mais ampla compreensão de Deus e das suas leis que organizam e dirigem a vida e os mecanismos do universo. Talvez essa consciência o ajudaria a erradicar do coração os cupins que lhe roubam a paz e a felicidade. Você tem razão. A vida na Terra tem a finalidade de proporcionar o aprendizado para o aprimoramento do espírito. Ninguém está aqui aleatoriamente ou pelo mero prazer de viver, conviver e procriar. Não somos turistas, somos alunos desta maravilhosa escola onde desfrutamos de abundantes recursos didáticos. Estando você familiarizado com os sábios, poderia intermediar um diálogo com eles para a composição deste livro? Os sábios e a sabedoria estão ao alcance de todos os que sabem onde encontrá-los. Concordo. Quem sabe reconhecer um sábio já está a caminho da sabedoria. Adoraria fazer algumas perguntas ao Albert Einstein. Isso seria possível? Sim. Formule o diálogo com as referidas perguntas e eu forneço as respostas para você transcrevê-las para o leitor. Podemos fazê-lo agora? Sim. Sr. Einstein, estamos envolvidos em um trabalho de esclarecimento público e gostaríamos de fazer-lhe algumas perguntas. O senhor permite? Sim, as responderei com prazer. Onde posso encontrar Deus? Você o encontrará na religiosidade de um sábio. Como é a religiosidade de um sábio? Abre aspas. Sua religiosidade consiste em espantar-se e extasiar-se diante da harmonia das leis da natureza, revelando uma inteligência tão superior que todos os pensamentos humanos e todo o seu talento não podem desvendar. Esse sentimento desenvolve a regra dominante da sua vida, de sua coragem, na medida em que supera a escravidão dos desejos egoístas. Fecha aspas. E para você, amigo dos sábios, o que é a religiosidade? A verdadeira religiosidade, em contradição aos dicionários do mundo, é um sentimento que se instala no coração do homem e que lhe dá a certeza da existência de Deus e uma profunda confiança nas suas leis sábias e justas, proporcionando-lhe um elevado estado de consciência. Os religiosos a possuem? Só os corações amorosos e iluminados por uma fé sensata e racional a possuem, independente das rotulações humanas. Por que então Einstein apontou a religiosidade no coração dos sábios? Por acaso existe sabedoria em um coração sem fé e sem amor? Isso quer dizer que aqueles que possuem a certeza da existência de Deus acabam desenvolvendo a sabedoria e o amor? Não basta crer em Deus. A religiosidade deve se transformar em um estado de alma, cuja característica maior seja a expressão e o exercício da compreensão e do amor em favor de todos. A sabedoria transcende a inteligência e a cultura. Ela é anímica e divina, está mais no sentir do que no raciocinar. Muitas pessoas, aparentemente singelas, a possuem e conseguem identificar a verdade mais facilmente do que muitos dotados de extrema cultura. O professor não ensina senão o que aprendeu, é um revelador em segundo plano. O sábio ensina o que descobriu por si mesmo, é o revelador original. Diante de tantos desencontros e equívocos praticados pelos religiosos, a ciência poderia se transformar no caminho para o encontro do homem com Deus?
Albert Einstein possuía uma compreensão muito dilatada sobre a ciência e não concordava com os moldes adotados pela maioria dos cientistas. Por isso, afirmou, abre aspas, a ciência nos afasta de Deus, mas a ciência pura nos aproxima de um Criador. Fecha aspas. Qual seria essa ciência pura a que se referiu Einstein? Seria uma nova ciência? A ciência é pura. Os homens que a praticam é que acabam maculando-a ao colocá-la subordinada aos interesses egoístas e mundanos. Quando os homens se libertarem dos preconceitos, a ciência conduzirá o homem à compreensão de Deus. Realmente, as ideias preconcebidas cultivadas pelas culturas tradicionais, muitas vezes retrógradas e ultrapassadas, é que acabam retardando o avanço da humanidade. Diante desse quadro que parece se perpetuar através dos séculos, Einstein se pronunciou com uma certa indignação. Abre aspas. Tristes tempos os nossos. É mais fácil desintegrar um átomo que um preconceito. Fecha aspas. A maioria dos cientistas parece se opor à ideia de um Criador. Ainda são muitos os que defendem a tese de que uma grande explosão fragmentou a energia que se mantinha estável e amorfa, dando origem às formas e a todo o universo. Nem todos. Isaac Newton, depois de afirmar que através do seu telescópio parecia ver Deus caminhando por entre os mundos, revelou à imprensa, segundo ele, a sua mais elevada descoberta. Abre aspas. A maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isto fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Fecha aspas. Essa afirmação tem seu valor e seu peso por ter sido proferida por um homem de uma notável envergadura científica que jamais lhe permitiria tal afirmação se não tivesse realmente esposado essa convicção, e o mais importante é que essa convicção não nasceu de qualquer influência religiosa, mas sim da observação dos fatos e na compreensão de que todo efeito inteligente tem como origem uma causa inteligente. Eu não posso crer que uma explosão ocasional pudesse gerar formas e seres inteligentes. Esse pensamento parece até fruto de um raciocínio puramente infantil. Por isso, Benjamin Franklin, com muita segurança e com uma certa ironia, fez uma comparação das mais inteligentes quando afirmou, abre aspas, achar que o mundo não tem um Criador é o mesmo que afirmar que um dicionário é o resultado de uma explosão numa tipografia. Fecha aspas. Muitos homens estão preocupados em saber como Deus criou o universo, mas ignoram que o caminho mais curto para compreender Deus e as suas obras é o conhecer a si mesmo. Ao perguntarem a Albert Einstein se ele alimentava a curiosidade de saber como Deus construiu o mundo, ele respondeu, abre aspas, não quero saber como Deus criou o mundo, só quero saber de seus pensamentos. Fecha aspas. Aqui, Einstein revela uma preocupação maior com a substância do que com a forma. Conhecer os pensamentos de Deus significaria conhecer as leis divinas e os objetivos a que se destina a vida como um todo. Essa sempre foi a maior preocupação desse maravilhoso sábio. Suas ideias, pensamentos e conceitos jamais pararam nas fronteiras impostas pela ciência. Por que os homens, em pleno terceiro milênio, continuam navegando nos mares da existência, distraídos da realidade e não percebem que caminham para sofrimentos ainda maiores? Albert Einstein responderá a você, abre aspas, é porque eles não sabem que cada um de nós vem para uma breve visita. Do ponto de vista da vida cotidiana, entretanto, existe uma coisa que precisamos saber. O homem está aqui para o bem dos homens. Acima de tudo, por aqueles de cujo sorriso depende a nossa própria felicidade. E também pelas intocáveis almas desconhecidas com quem nossos destinos estão ligados pelos laços de simpatia. Várias vezes ao dia, percebo como minha vida interior e exterior se baseiam nos esforços dos meus companheiros vivos e mortos. Fecha aspas. Que sabedoria! Sua resposta aponta para uma compreensão muito ampla sobre a vida. Parece familiarizado com a ideia de que a vida se estende para além da realidade física, pelo menos é o que entendemos quando se refere a uma breve visita. Isto é, quem visita deve retornar para o lugar de onde veio. Não fora esse o seu pensamento, teria afirmado uma breve vida e não uma breve visita. Mais interessante ainda é quando ele fala sobre a ação da lei da causalidade, estendendo-a para as ações morais do ser humano.
Isso ficou claro quando definiu o que seria a vida usando uma alegoria muito interessante, demonstrando sua preocupação de fazer-se compreendido até pelos menos aculturados. Aliás, essa é a característica dos verdadeiramente sábios. Abre aspas. A vida é como jogar uma bola na parede. Se jogar uma bola azul, ela voltará azul. Se jogar uma bola verde, ela voltará verde. Se jogar a bola fraca, ela voltará fraca. Se jogar a bola com força, ela voltará com força. Por isso, nunca jogue uma bola na vida, de forma que você não esteja pronto a recebê-la. A vida não dá nem empresta, não se comove nem se apieda. Tudo quanto ela faz é retribuir e transferir aquilo que nós lhe oferecemos. Fecha aspas. Abre aspas. O sábio, consciente da lei de causalidade de qualquer acontecimento, decifra o futuro e o passado, que estão submetidos às mesmas regras de necessidade e de determinismo. Fecha aspas. Einstein quis dizer que, analisando o que estamos fazendo hoje, podemos saber o que nos aguarda amanhã. Ou seja, a cada ação estamos acionando um determinismo em função da necessidade que criamos. É a lei de causa e efeito a que tudo e todos estão submetidos. Não dá para entender como a visão desse homem extraordinário não gerou uma cadeira específica nas faculdades e nas academias, orientando o ensino no sentido de uma conscientização mais ampla dos profissionais com relação aos valores éticos e morais. Ele levantou essa importante questão. Na sua visão, a escola deveria assumir um papel importante também na educação moral dos jovens, preparando-os espiritualmente para cumprir com ética e bom senso as suas especialidades. Isso ficou claro ao afirmar, abre aspas, não basta ensinar ao homem uma especialidade, porque se tornará assim uma máquina utilizável e não uma personalidade. É necessário que adquira um sentimento, um senso prático daquilo que vale a pena ser empreendido, daquilo que é belo, do que é moralmente correto. Fecha aspas. O ser humano, distraído dessa necessidade, caminha empurrado por uma cultura equivocada de valores. Hoje, a busca pelo conhecimento tem por principal objetivo o sucesso financeiro. A ética e a moral ficam às margens desse objetivo. Por isso, o homem ainda não alcançou o domínio sobre si mesmo e não consegue se tornar alguém verdadeiramente útil à sociedade da qual participa. Albert Einstein fez uma análise interessante sobre esse comportamento humano. Vejamos. Abre aspas. O ser humano vivencia a si mesmo seus pensamentos como algo separado do resto do universo, numa espécie de ilusão de ótica de sua consciência. E essa ilusão é um tipo de prisão que nos restringe aos nossos desejos pessoais, conceitos e ao afeto apenas pelas pessoas mais próximas. Nossa principal tarefa é a de nos livrarmos dessa prisão, ampliando o nosso círculo de compaixão para que ele abranja todos os seres vivos e toda a natureza em sua beleza. Lutar por essa realização já é, por si só, parte de nossa liberação e o alicerce de nossa segurança interior. Fecha aspas. Infelizmente, o egoísmo tem levado o homem a viver parcialmente. São raros os que conseguem viver de forma integral. Ainda não aprendemos a desfrutar de todos os recursos com que a natureza nos revestiu. Percebemos, nesse maravilhoso homem de ciência, uma consciência bastante ampliada que lhe permitiu uma maior compreensão da realidade. Albert Einstein, durante sua vida, conseguiu uma consistente integração com a realidade, transcendendo os limites impostos pela indumentária física. Isso ficou claro quando afirmou, abre aspas, penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho em profundo silêncio e eis que a verdade se me revela. Fecha aspas. Nessa colocação, ele realmente demonstra uma integração bastante profícua com a realidade cósmica, de onde conseguiu sintonizar as verdades que orientaram seu trabalho. Na realidade do mundo materializado, soube reconhecer que tudo é relativo a períodos e que os valores e os conceitos se alteram no decorrer do tempo e que, até mesmo, a ciência é relativa. Por isso afirmou, abre aspas, existe uma coisa que a longa existência me ensinou. Toda a nossa ciência, comparada à realidade, é primitiva e inocente e, portanto, é o que temos de mais valioso. Fecha aspas. Tudo está submetido à lei da relatividade. As coisas só são úteis enquanto existir a causa da sua utilidade. Até mesmo o mal que ainda predomina tem sua utilidade relativa no contexto geral da evolução humana.
Estou gostando imensamente de participar deste livro. Eu também, principalmente por ter encontrado você. Obrigado. Não foi você que me encontrou. Eu o encontrei. Você está certo. Obrigado por ter me encontrado. Lembre-se, nosso diálogo não é pessoal. Precisamos desenvolver o tema a que se destina este livro. Desculpe, é que a emoção é mais forte que o raciocínio. Às vezes, não se consegue estancá-la de chofre, mas mesmo assim, acho que é melhor falar agora do que chorar depois. Se não manifestamos nosso amor quando estamos perto de quem amamos, amanhã choraremos na sua ausência. O mundo corre perigo, precisamos ajudar o homem. Temos a missão de encontrar um meio de salvar seu coração dos cupins, não podemos perder tempo filosofando. O filho do carpinteiro. Os séculos e os milênios se escoaram na ampulheta do tempo e o homem ainda não aprendeu a reconhecer os valores do espírito. Deus confia nele, mas ele não aprendeu a confiar em Deus. O homem trabalha dia e noite para juntar alguns trocados para construir uma casa ou uma mansão, contribui para a edificação de belas cidades, mas ignora que para edificar um lar verdadeiro e uma sociedade justa são imprescindíveis os valores do coração. Enquanto não desenvolvermos os verdadeiros atributos humanos, ainda embrionários na maioria das individualidades, continuaremos merecendo a classificação científica que nos denomina como animais racionais, tendo apenas o raciocínio para nos distinguir da animalidade. O que é preciso para que o homem se torne um sábio? O homem só se tornará um sábio quando aprender a enxergar nos acontecimentos à sua volta um maravilhoso processo didático de onde poderá tirar as maiores lições, as quais um livro jamais poderia registrá-las, pois para cada espectador representa uma lição específica. Um acontecimento apenas encerra múltiplos exemplos que se enquadram nas necessidades de aprimoramento de todos os envolvidos e de todos os que observam. Basta que tenham olhos para ver e ouvidos para ouvir. Na escola da vida somos simultaneamente material didático, alunos e professores uns dos outros. Você afirmou lá atrás que só um carpinteiro poderia tratar o coração do homem para erradicar dele os cupins. Sei que foi uma alegoria que usou, mas não podemos esquecer que estamos neste livro com a missão de ajudá-lo nesse processo de depuração. Você precisa entender uma coisa: por trás de uma alegoria pode estar oculta uma grande verdade. O escritor irlandês George Bernard Shaw, Prêmio Nobel de Literatura em 1925, na plenitude de sua idade, bastante avançada, apontou qual seria a solução para os problemas do mundo ao afirmar, abre aspas, confesso que depois de ter estudado a Terra e os homens durante 70 anos, não vejo outro remédio para a miséria do mundo a não ser o caminho indicado por Cristo. Fecha aspas. Agora entendi. Você se referia a Jesus, o filho do carpinteiro. Você está certo. Por trás de uma frase aparentemente infantil, pode estar oculta uma grande verdade. Mas o cristianismo parece não ter acompanhado a evolução e o progresso científico da humanidade. Como poderá representar o caminho das soluções humanas? A Igreja tem cometido tantos equívocos, resultando em crimes inconfessáveis praticados em nome da fé. Criou a Inquisição, que marcou a sua atuação arbitrária como um capítulo negro na história da humanidade. Bernard Shaw não se referiu à Igreja, mas sim ao caminho de Cristo. Todos sabemos que a maioria das igrejas cristãs não entraram por esse caminho. Distorceram até mesmo as palavras do Mestre, comprometendo a essência contida nos evangelhos dos apóstolos. Albert Einstein também aponta a tradição cristã como o caminho ideal para o desenvolvimento espiritual da humanidade. Vejamos os seus conceitos sobre as tradições cristãs. Abre aspas. Os mais elevados princípios para as nossas aspirações e juízos nos são dados pela tradição religiosa judaico-cristã. Trata-se de uma meta muito elevada que, com nossos parcos poderes, só podemos atingir de maneira muito insatisfatória, mas que dá um sólido fundamento às nossas aspirações e avaliações. Se quiséssemos tirar essa meta de sua forma religiosa e considerar apenas seu aspecto puramente humano, talvez pudéssemos formulá-la assim: desenvolvimento livre e responsável do indivíduo, de modo que ele possa, por suas capacidades, com liberdade e alegria, se colocar a serviço de toda a humanidade.
Fecha aspas. Interessante como ele destaca os conceitos cristãos despidos da rotulagem religiosa como uma profunda filosofia de vida que liberta e engrandece o ser humano, tornando-o mais livre e mais responsável, ao contrário da religião que escraviza ao alienar as consciências aos seus dogmas absurdos. Nessa colocação, Einstein faz uma verdadeira exaltação à fé raciocinada. Temos que reconhecer que, a partir do momento em que a religião ficou viúva da razão e a ciência foi escravizada pelo poder econômico, o homem tornou-se órfão da verdade. Einstein valoriza os conceitos cristãos na sua essência e exalta os seus fundamentos como a grande meta a ser alcançada pela humanidade, mas não endossa o cristianismo institucionalizado pelas religiões, onde os seus conceitos foram adaptados aos interesses de castas que acabaram por dominar durante séculos as consciências adormecidas na ignorância. Como fazer então para que o homem tenha acesso aos verdadeiros fundamentos cristãos para ajustar sua vida na direção da felicidade que tanto deseja? Você acredita que um espírito da envergadura de Jesus viria à Terra para lançar uma semente estéril? Temos que reconhecer que, mesmo tendo sido sufocada pelo joio que semearam no terreno onde deveria germinar e frutificar, ela tem produzido seus frutos ajustados e relativos a cada período da evolução humana. Muitas consciências que souberam absorver seus ensinamentos na essência do seu mais profundo significado se transformaram em mentes iluminadas e, hoje, prestam seus serviços em favor da humanidade. Concordo, mas, no contexto de várias religiões e filosofias humanas, foram reveladas profundas verdades para orientar os destinos do ser humano. Por que então os conceitos cristãos surgem como a medida mais apropriada para impulsionar o homem na sua evolução espiritual? É inegável que o Oriente teve acesso a muitas verdades que estabeleceram sábias e profundas filosofias, gerando as religiões e as culturas regionais, consolidando a Ásia como o berço do espiritualismo. Porém, temos que reconhecer que a mensagem do Cristo se revelou de caráter universal e abrangente a toda a humanidade e traz no seu contexto toda uma série de verdades que dizem respeito a todos os seres humanos. Tal é a sua consistência que suas palavras ecoam até hoje nos céus e na terra e em quase todos os corações. Passaram-se os séculos e os milênios e os seus ensinamentos continuam sendo a grande opção para a paz e para a felicidade humana. Só o orgulho, o egoísmo e os preconceitos de certos homens não conseguem enxergar esse extraordinário fenômeno de comunicação exercido por Jesus, o qual, por si só, revela a origem divina da sua missão e das suas revelações. É lamentável que os homens públicos, à semelhança de Bernard Shaw, que poderiam contribuir para disseminar essa verdade, só muito tarde se encorajam para trazerem à baila o que sentiram durante toda a vida em seus corações. Entre tantas religiões que se dizem cristãs, por qual o homem deverá optar para encontrar preservados e enaltecidos os seus verdadeiros ensinamentos? Quando Jesus afirmou que não devemos pôr remendo novo em pano velho, se referia a estes momentos conturbados da humanidade. Realmente não conseguiremos reformar as religiões. No passado, muitos interpretaram ao pé da letra esse ensinamento e fundaram novas religiões cristãs por toda a parte do planeta, acabando por praticarem os mesmos erros que condenavam no cristianismo transfigurado pelos romanos, que o adotaram como religião oficial do Império. Então devo entender que o Evangelho está ferido de morte? Jesus, como administrador planetário, jamais plantaria na Terra uma árvore destinada a morrer nas mãos dos homens. Tudo bem, mas como poderemos resgatar os verdadeiros conceitos cristãos? Prevendo esses acontecimentos, Jesus prometeu enviar-nos o Consolador, o Espírito de verdade, que permaneceria conosco para sempre e que nos faria lembrar de suas palavras e nos ensinaria muito mais. O Espiritismo, por sua consistência doutrinária fundamentada em revelações e ensinamentos, cuja racionalidade leva-nos a uma compreensão ampliada da nossa natureza espiritual, revela-se ao mundo como o Consolador prometido, que deverá reviver e esclarecer os conceitos cristãos, despindo-os da roupagem típica e religiosa, a fim de consolidar nos corações humanos a fé raciocinada. Devemos considerá-lo como uma religião. Espiritismo é sabedoria a ser aplicada no dia a dia, alinhando as ações humanas aos verdadeiros propósitos e objetivos da nossa existência.
Suas revelações dilatam as consciências para a compreensão da natureza espiritual da vida e promovem a verdadeira integração do ser humano com a natureza cósmica, ampliando os horizontes do conhecimento. O Espiritismo não é apenas mais uma religião nascida das ideias ou crenças de um homem ou de um grupo, nasceu de uma criteriosa investigação científica e podemos considerar o seu manancial de revelações e conceitos como a mais importante descoberta científica de todos os séculos. Embora essa importante descoberta não conste dos anais da ciência e nem tampouco foi aceita ou assimilada pelas religiões do mundo, ela representa o futuro das ciências e das religiões. Sem se apoiarem nesses fundamentos de revelações, nenhuma dessas instituições humanas resistirá à marcha do progresso espiritual da humanidade, a qual acabará projetando-as para o descrédito e, até mesmo, para o ridículo. Os homens de bem, dotados da compreensão que emana das revelações de conhecimentos codificados nas obras básicas do Espiritismo, imprimirão uma nova consciência nos fundamentos que orientam as instituições humanas, construindo, no futuro, uma nova sociedade mais justa e mais humana, elevando o nosso planeta à hierarquia dos mundos em regeneração. Kardec, no livro Obras Póstumas, diz o seguinte, abre aspas, não será, pois, ele, o Espiritismo, que fará as instituições do mundo regenerado. Serão os homens que as farão sob o império das ideias de justiça, de caridade, de fraternidade e de solidariedade melhor compreendidas por efeito do Espiritismo. Fecha aspas. O encontro da ciência com a fé. A reencarnação e as leis de causa e efeito, reveladas pelo Espiritismo, esclarecem aquilo que aos olhos da ignorância espiritual parece injustiça ou obra do acaso. Será que o Espiritismo não é a ciência pura que nos aproxima de Deus, a que se reportou Einstein? O espírito da ciência é a ciência do espírito. Quando os homens de ciência abraçarem os conceitos cristãos e desenvolverem o conhecimento espiritual da vida, toda a ciência será pura. Eu prefiro afirmar que o Espiritismo é a religião pura que irá contribuir para purificar a ciência das vaidades e dos preconceitos humanos. A ciência poderia contribuir para o despertar da fé raciocinada que emana do conhecimento espírita? Quando Albert Einstein comprovou que a matéria é energia condensada, ela deixou de ser causa e se tornou, comprovadamente, um efeito. Portanto, a ciência, a partir daí, terá que sair em busca do agente que atua sobre a energia para consolidar as formas dos seres, dos mundos e de tudo o que conhecemos. Consequentemente, encontrarão as origens espirituais da vida e de todo o universo. Einstein, ao concluir que massa e energia são duas manifestações diferentes da mesma coisa, ou seja, duas propriedades diversas da mesma substância, comprovou que a matéria nada mais é do que a condensação da energia. Com isso, abriu uma possível conexão entre a fé espírita e a ciência, pois o que Einstein comprovou cientificamente já havia sido revelado pelos espíritos muito antes do seu nascimento. No livro A Gênese, capítulo 24, Kardec descreve o fluido cósmico universal. Abre aspas. O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos na natureza. Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos: o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, e o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. Sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, do que no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm, para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são, para eles, o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com seus materiais, ainda que por processos diferentes.
Fecha aspas. Sendo o fluido cósmico universal a matéria elementar do universo, ele é constituído de energia. O que é a energia? Neste século, a ciência está à procura de meios para definir o que é realmente a energia. Várias experiências têm sido realizadas. Uma delas ocorreu por volta dos anos 80. Um renomado físico americano chamado Mihai Gelman, frente ao laboratório de aceleradores de partículas da Stanford University, começou a pesquisar o fenômeno de formação de partículas, fazendo colidir um elétron com um pósitron, que não é senão a partícula antimatéria correspondente ao elétron. Pela lógica, ao se chocarem, por terem a mesma origem e corresponderem a partículas opostas, elas deveriam se neutralizar mutuamente, desmaterializando e se transformando novamente na respectiva quantidade de energia de origem. Todavia, não foi isso que ocorreu. Observando o fenômeno, Gelman afirmou que as partículas tinham vontade própria, como afirmara Werner Heisenberg ao formular o princípio da incerteza. Heisenberg observara que, ao enviar um feixe de partículas na direção de um alvo, algumas delas, sem nenhum motivo técnico, desviavam-se aleatoriamente da trajetória normal, concluindo que elas procediam como ovelhas desgarradas. Schrödinger contestou tal afirmativa, achando absurdo que uma partícula pudesse agir sob ação de autodeterminismo. Porém, Gelman, ao ver o procedimento das mesmas e equacionar suas novas trajetórias, garantiu que, de fato, elas moviam-se como se fossem comandadas por um agente externo atuante que as comandava em suas ações. Se, numa hipótese remota, os cientistas lograssem êxito nessa experiência, teriam encontrado o princípio espiritual inteligente, pois é ele a energia que dá consistência à partícula. Jamais eles conseguirão provocar esse choque entre as partículas, pois os princípios espirituais inteligentes que as comandam são dotados de impulsos criativos que os dirigem para determinados comportamentos que, no conjunto dessas determinações instituídas pela criação, um choque entre elas não está previsto. Cada partícula do universo é um princípio espiritual inteligente trabalhando sobre os impulsos criativos da evolução. Cada átomo se constitui em uma fábrica que reúne uma série de trabalhadores que se organizam e se ajustam entre si para a elaboração e produção das substâncias necessárias para a manutenção e a construção do universo. Todas as formas consistentes no universo, ponderáveis ou imponderáveis, dependem dessas maravilhosas fábricas. O fluido cósmico universal é a condensação dessas fábricas, compondo um incomensurável parque industrial, de onde se originam todos os produtos necessários para a edificação dos mundos, dos seres e do universo. É o micro construindo o macro. No seu estado original, o princípio espiritual inteligente é uma partícula imaterial e indestrutível emanada da inteligência suprema. Sua primeira manifestação material ocorre ao assumir a condensação do fluido cósmico universal sob configurações especiais determinadas pelos impulsos criativos da evolução de que é dotado. A partir desse instante maravilhoso da criação, o princípio espiritual inteligente inicia sua jornada evolutiva até alcançar a magnitude e a inteligência de que são dotados os espíritos perfeitos. A constatação dessas particularidades da criação ainda não foi alcançada pelos cientistas, mas coloca as revelações espíritas de forma bastante confortável diante das hipóteses estabelecidas até hoje pela ciência. O abstrato já começou a surgir no cenário científico e atingiu um ponto crítico com a aparição das teorias quânticas no início do século XX. Segundo elas, do ponto de vista atômico, as trocas de energia são produzidas pelos movimentos dos elétrons ou cargas elétricas elementares entre os distintos níveis da estrutura do átomo, de modo que tais movimentos provocam uma absorção ou emissão de energia, quantificada e múltipla da chamada constante de Planck. Os quanta, associados a esses saltos eletrônicos, recebem o nome de fótons e constituem a unidade elementar da energia. Os estados da energia, reconhecidos pela ciência até pouco tempo, se restringiam apenas aos estados sólido, gasoso e líquido. Hoje, porém, é reconhecido também o estado plasmático da energia. Segundo a ciência, plasma é a designação genérica de diversos gases rarefeitos cujos átomos e moléculas não se encontram no estado fundamental. Tornou-se um dos principais objetos de estudo da física no final do século XX.
Conforme esses estudos científicos, os cientistas calculam que mais de 99% da matéria que compõe o universo existe em estado de plasma. Todas as estrelas observadas, inclusive o Sol, estão em estado plasmático, assim como o espaço interestelar e o interplanetário e a camada mais externa da atmosfera dos planetas. Plasma é um gás rarefeito cujos átomos liberam elétrons que vão dar origem a um conjunto formado por elétrons livres e átomos ionizados, cuja carga total é nula. É também chamado quarto estado da matéria, em oposição aos estados sólido, líquido e gasoso. O grande número de elétrons livres e de íons em constantes intercâmbios e choques faz o sistema um bom condutor de eletricidade e emissor de luz. Em muitos aspectos, o plasma se comporta como um gás, mas, quando submetido a um intenso campo magnético que seja capaz de delimitá-lo como um recipiente, ou seja, dar-lhe forma, assume propriedades particulares. A possibilidade de que um campo magnético seja capaz de atuar e delimitar o plasma, imprimindo-lhe propriedades particulares, revela o laboratório invisível a que se refere Kardec, onde a força do pensamento do espírito desencarnado, atuando sobre o plasma, o qual é um dos estados intermediários do fluido cósmico universal, constrói objetos, modelando-os segundo a sua vontade. Hoje, com o reconhecimento da ciência de que os pensamentos são emissões eletromagnéticas, fica fácil constatar que Kardec se antecipou à ciência ao colher e codificar as revelações trazidas pelos espíritos. As mais recentes descobertas estão todas coerentes com as revelações contidas na codificação espírita. Com a identificação e a constatação da maleabilidade do plasma sob uma ação eletromagnética, a ciência encurtou ainda mais a distância entre a ciência e a fé espírita. Entretanto, devemos entender que a ciência ainda não terminou seu trabalho. O estudo da natureza apresenta ainda muitas lacunas no conhecimento humano que precisam ser preenchidas através de árduas pesquisas. Há muita coisa no cenário da natureza terrena a ser explicada e desvendada. Não podemos pleitear uma aproximação prematura com a fé espírita, pelo menos até que ela esgote as pesquisas em torno de tudo que pode ser explicado pelos meios científicos, para, então, começar a trabalhar tudo o que transcende e que é aparentemente inexplicável.